confesso que admiro muito as pessoas capazes de criar termos, né, sei lá, expressões fantásticas para designar algo que não precisa nada disso, de expressão fantástica. É uma maneira, né, eu não consigo fazer isso, eu admiro, né, é uma maneira de fazer sucesso. Né, você, porra, lulismo, por que surgiu o lulismo? Ora, lulismo para dizer o quê? Para dizer que tem um voto sistemático na esquerda e que esse voto vem das classes mais pobres, das pessoas de menor renda. Né? Isso acontece em todos os países do mundo e não tem um nome desse tipo. Né? Então isso é um fenômeno regular, não tem nada de específico ao Brasil e não necessariamente está ligado ao nome de Lula. Não sabemos. Né? Não dá para dizer que exista um lulismo. Né? Pode até dizer petismo, mas o fato é o seguinte: esse voto existe no Partido Trabalhista do Reino Unido, no Partido Social Democrata da Alemanha, no PSOE da Espanha, no Partido Democrata dos Estados Unidos. Então não tem nada de específico. É um termo, né, sei lá, um termo charmoso, né, que faz um sucesso. Olha, fulano fala do lulismo, não tem nada disso. Né? Aí de repente aparece um termo, sei lá da onde, presidente Teflon, bate, não cola nada nele. Né? Olha, isso só está designando algo muito simples e trivial, que não precisa de nenhum nome novo. Né? Você tem um grupo de eleitores que sistematicamente vota na esquerda e um grupo que sistematicamente vota na direita, independentemente do que ocorra desses dois lados. Né? Então, se a gente pensar Lula, é Teflon também. Lula foi eleito, foi reeleito, elegeu Dilma, foi acusado de corrupção, foi preso, está aí voltando, né, com favoritismo para ganhar a eleição presidencial. Mais Teflon do que isso não existe. Né? Lula é super, hiper Teflon. Né? Então, para que criar um termo, né, totalmente novo para designar algo que a gente já sabe o que é? Existem eleitores que vão procurar o candidato de esquerda. Né? Dilma, no pior momento dela, o governo de Dilma foi avaliado de maneira tenebrosa pelos eleitores. Ela ficou um ano, os 12 meses que antecederam o impeachment, ela ficou com 10% de ótimo e bom. Para aqueles 10%, ela era Teflon. Né? Sei lá, o Teflon do Bolsonaro é um pouco maior, 25% de ótimo e bom. Ele não tem essa carga midiática que teve durante o governo Dilma, de corrupção. Né? Teve uma coisa muito específica do governo Dilma, que foi ali a piora das condições econômicas. Dilma foi eleita em 2010, o eleitorado acreditava que ela daria continuidade ao boom de consumo dos governos Lula. E não só não deu continuidade, como as pessoas passaram a consumir menos. Né? E aí ainda teve gente que ficou satisfeita com isso. Então isso seria Dilma Teflon 10%, Bolsonaro Teflon 25%, Lula Teflon sei lá quantos por cento. Né? Não precisa desses termos. Basta você sempre lembrar que existem aqueles eleitores que sistematicamente ficarão com a esquerda, existem os eleitores que sistematicamente ficarão com a direita. Tem um elemento lógico nisso. Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro, a rejeição de Lula é 40%, 40 e pouquinho. A de Bolsonaro é 60%, 60 e pouquinho. Né? Então o Teflon de Lula é tudo que não é 40%, o Teflon de Bolsonaro é tudo que não é 60%. Né? O Teflon de Bolsonaro é 40%. Então, o que é 60% na verdade? Né? 60% são aqueles que dizem que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro. 40%, os que não votariam de jeito nenhum em Lula. Pega o PT, mais Teflon que o PT não existe. Né? Em 2018, o pior momento da história do PT, Fernando Haddad, né, um candidato ali de última hora, né, um mês de campanha, um mês e pouquinho, com apoio de Lula, com muita visibilidade, teve 29% de votos no primeiro turno. Ou seja, o candidato 30% Teflon. Mas não precisa desse termo, insisto nesse ponto. Né? Aqueles 30% que votaram em Fernando Haddad no primeiro turno de 2018 são os 30% certos da esquerda. Né? Como tem 30% certos da direita, ou certos, ou seguros, ou quase isso, enfim, muito prováveis, né? São os dois pilares da disputa política. Então, você não precisa aderir a termos charmosos,
sedutores, novos, né, para entender determinados fenômenos que nós já damos conta com os termos já existentes, os termos analíticos já existentes. Né? O que nós temos hoje é uma disputa clássica, esquerda e direita, né? Como ali a gente teve em todas as eleições presidenciais, desde Collor era direita, Lula era esquerda. Né? Então você tem uma disputa esquerda e direita. Vale lembrar, empiricamente, vamos olhar para os nossos resultados eleitorais, eles nos ensinam alguma coisa. Empiricamente, ou seja, olhando para os resultados eleitorais, 2 eleições de segundo turno, Lula venceu com 60-40. Entre lá nos dados do TSE, você vai ver que é em torno de 60, 61, 59, eu não me lembro o número cravado, mas em 2002, Lula derrotou Serra por 60-40, em 2006, Lula derrotou Alckmin por 60-40. O que a gente pode dizer, então, sobre isso? Que a direita... e Bolsonaro derrotou Haddad, com Haddad fazendo 45, tá? 55-45. Então, o que a gente pode dizer? Num segundo turno, direita e esquerda têm a chance, grande chance de ter pelo menos 40% de votos. Né? A disputa se estruturou assim. Para que tenha menos, você tem que ter uma debacle econômica, uma catástrofe total ali naquele momento. Mas é isso que os resultados eleitorais do Brasil nos ensinam. Então, 40% Teflon da esquerda no segundo turno e 40% Teflon da direita no segundo turno. Mas, de novo, não precisa utilizar esse termo. Basta utilizar os termos corriqueiros para a gente entender, para a gente dialogar. Não precisa recorrer, digamos assim, a uma sedução terminológica, sedução semântica, né? E nesse sentido, né, eu digo que não precisa, de fato não precisa, mas recorrendo, fazendo aqui essa licença, né, tomando essa licença poética, como costumeiramente se diz, Lula é muito mais Teflon que Bolsonaro. Muito mais. Né? Lula vem sendo atacado, foi preso, veja só, Lula foi preso, foi acusado, condenado. Depois foi dito que nada daquilo ali valeu. Né? Ele, na verdade, do ponto de vista técnico, Lula sempre foi inocente, hoje. Mas em algum momento ele não foi. Ele foi considerado culpado pela justiça brasileira. Então, e aí está ele caminhando para vencer a eleição presidencial. Então não tem nada, repito, não tem nada mais Teflon do que isso. Alguém que foi preso, saiu e caminha para vencer uma eleição presidencial, é o Teflon do Teflon do Teflon. Então, é isso que a gente vê. Procure entender aqui, eu já falei, eu acho que eu falei no vídeo de ontem, anteontem, enfim, isso, lamento, né? Eu peço perdão a você, né? Caso eu seja repetitivo, mas eu acho que é importante, algumas coisas, né, vale a pena enfatizar, né? Essa divisão do eleitorado, uma divisão que seja 30-30-30 ou 33-33-33, não importa, algo por ali, né? Um terço. Então, um terço está propenso a votar na direita, em tudo que represente o pensamento de direita, um terço está propenso a votar nos representantes da esquerda, são os eleitores de esquerda, e um terço está ali no meio, e a gente já aprendeu que esse um terço, 10 vão para um lado e 20 vão para o outro, dependendo da eleição. Né? Então, o Brasil já traz esses ensinamentos para nós em tempos de normalidade, nós estamos vendo isso. Né? Então, procure entender as pesquisas assim. Né? As pessoas ficam espantadas, Bolsonaro comete todas as barbaridades, mas barbaridades do ponto de vista de quem não gosta dele. Não é barbaridade do ponto de vista de quem gosta dele. Então as pessoas não entendem isso. E por que alguém gosta de Bolsonaro? Porque ele representa para essa pessoa a maneira dela pensar, que é a maneira conservadora, a maneira de direita. Bolsonaro mobiliza símbolos conservadores. O símbolo da hierarquia militar, o símbolo do grupo patriota, da nação. Então aquilo ali faz com que a pessoa se sinta representada por Bolsonaro. Né? E essa pessoa não vê as barbaridades que quem não se sente representado por Bolsonaro vê. E o inverso é verdadeiro. Quem se sente representado por Lula
valoriza a simbologia que Lula mobiliza, que Lula utiliza, que é de cuidar dos pobres, falar da fome, abraçar crianças em situação de extrema carência, quando está na rua, enfim, está em campanha. E aquele que não gosta de Lula diz que Lula realizou e realiza barbaridades. É assim que é, né? Não adianta você tapar o olho. Funciona desta exata maneira que eu acabei de dizer para você. Inscreva-se no canal, comente esse vídeo, divulgue este canal para conhecidos, parentes e amigos. Um abraço.